Meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, hoje, 23 de outubro de 2021, informando que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista. Para iniciar os trabalhos, passo a palavra ao primeiro secretário, o vereador Sebastião Porto, para que o mesmo faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 595ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, realizada no dia 9 de outubro de 2021. Aos 9 dias do mês de outubro de 2021, reuniu-se esta edilidade sob a presidência do senhor vereador José Fernando Leite Ares. Aberta a sessão ordinária, constatou-se a presença de todos os vereadores desta Casa Legislativa Mirim. Pelo senhor secretário vereador Sebastião Pereira Porto. Dando continuidade, o senhor presidente requisitou a leitura da ata da 594ª Sessão Ordinária e da Sessão Extraordinária realizada no último dia 30 de setembro, conforme edital de convocação número 004/2021 e colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Imediatamente, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias objeto da presente sessão ordinária. Requerimento número 80 de 2021 solicita a construção de um memorial em homenagem aos boavistenses falecidos vítimas da Covid-19, de autoria do vereador Frederico de Almeida. Requerimento número 81 solicita parceria do município com a Escolinha de Futebol G11, de autoria do vereador Damião Almeida Silva. Requerimento número 82 solicita que o município distribua entre os rachas nas quadras de esporte, bolas e colete, de autoria do vereador Damião Almeida Silva. Requerimento número 83 solicita a conclusão da pavimentação em paralelepípedo da rua Antônio Fernando Aires, de autoria do vereador Sebastião Pereira Porto. Requerimento 84 solicita a realização de concurso público, de autoria do vereador Sebastião Pereira Porto. Requerimento número 85 solicita implantação de cursos profissionalizantes, de autoria do vereador José Fernando Leite Ares. Moção de pesar número 66 requer que envie voto de pesar aos familiares da senhora Margarida Pereira de Araújo. E moção de pesar 67 requer que envie voto de pesar aos familiares da senhora Maria do Socorro Gomes Batista, Socorro de Lelo, ambas de autoria desta edilidade. Abrindo o pequeno expediente, o senhor presidente José Fernando Leite Ares fez uso da palavra e transmitiu aos pares algumas comunicações. A princípio, se solidarizou aos familiares enlutados de nosso município, em especial aos familiares da senhora Maria do Socorro Gomes Batista, Socorro de Lelo, que em um período de 3 semanas perdeu também a sua filha Gislene Maria Gomes Batista, Gisla, e rogou a Deus que confortasse os corações enlutados. Logo após, destacou a solicitação através do ofício 419 de SMS 2021 da Secretaria Municipal de Saúde e realização da audiência pública de apresentação das contas quadrimestrais referentes ao ano 2021. E esta Casa Legislativa Mirim, após consenso da mesa diretora, agendou a audiência pública para o próximo dia 23 de outubro, no plenário Francisco de Farias Neto, Lumico. A partir das 10 horas, ainda em sua fala, notificou o recebimento do Plano Municipal de Assistência Social para o quadriênio 2022 a 2025, o qual está aqui à inteira disposição para todos os vereadores e para quem mais desejar. Continuando, apresentou as suas moções de congratulação aos funcionários desta Casa Legislativa Mirim pela passagem do aniversário natalício da senhora Adriana Silva Costa, ontem, dia 8/10, e do senhor Everson de Almeida Marinho, na data de hoje. Também parabenizou o jovem Nilton Gabriel Pereira Vitorino, prestador de serviço através das transmissões online, que no último dia 7/10 completou mais um ano de vida e pediu a Deus que
abençoasse grandemente a vida de cada um. Continuando, afirmou que não poderia deixar de registrar a passagem do Dia do Nordestino, que foi comemorado ontem. Destacou o seu povo e a sua forma de expressar a cultura, a nossa fibra, a nossa garra de não baixar a cabeça para as adversidades, e afirmou o orgulho de ser nordestino. Em seguida, enfatizou e parabenizou os professores por que no próximo dia 15 de outubro será comemorado o Dia dos Professores, e afirmou ser uma classe tão importante para a vida do país e que educar e quem forma as gerações futuras e tem uma importância imensurável para a sociedade. Dando sequência ao pequeno expediente, o senhor presidente abriu a tribuna para os vereadores que assim desejarem, no prazo regimental. Usaram a palavra os vereadores Marinés de Almeida, Damião Almeida Silva, Sebastião Pereira Porto. O papel está colado. Isso. Não, é porque está colado. No segundo expediente foram colocadas em discussão e votação as seguintes matérias. Projeto de lei do Executivo, número 27, declara de utilidade pública para fins de desapropriação mediante o pagamento justo e prévio de indenização em dinheiro pelo município de Boa Vista, uma parte de terra localizada às margens da estrada asfáltica que liga Boa Vista a Campina Grande, pertencente a João Vitorino Sobrinho, objetivando a estruturação do tradicional Campo das Oliveiras, com equipamento público e adota outras providências. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 80, 81, 82, 83, 84 e 85, todos aprovados por unanimidade. Moções de pesar número 66 e 67, ambas encaminhadas aos familiares. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, encerrou a presente sessão ordinária e eu, Sebastião Pereira Porto, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada por mim, juntamente com o presidente e o segundo secretário. Moções de pesar. Aí eu passo. Em discussão a ata da sessão anterior, alguma alteração, alguma correção? Não havendo, colocada em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovada por unanimidade. Dando sequência, solicito ao seu secretário que faça a leitura das moções de pesar. Moções de pesar. Senhor presidente, os vereadores que apresentam subscrevem com assento nesta Igreja Casa Legislativa Mirim, vêm através dessa manifestar sua solidariedade e encaminhar as moções de pesar aos familiares pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Pereira Galdino, Dona Maria José Galdino, ocorrido no último dia 11. Senhor Igor Souza Nunes, ocorrido no último dia 16. Senhor Evânio Gomes da Silva, Ivan de Zefa de Cais, Zefa do Cais, Ivan de Zefa do Cais, ocorrido no último dia 20. Senhor Amaro Trezena da Silva, seu Mauro, ocorrido no último dia 21. O senhor Damião Ferreira de Moura Basílio, ocorrido no último dia 19. Nossa sincera condolência, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar e manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, casa do Dr. Antônio Pereira de Almeida, assinado por todos os vereadores. Está aí, mais uma vez, né? Esta casa gostaria de se associar, solidarizar com os familiares dos
da senhora Maria de Lourdes Pereira Galdino, dona Maria de Zé Galdino, tia do vereador Sebastião Porto, né? Do jovem Igor Souza Nunes, um jovem de 28 anos, falecido no último dia 16. Do senhor Evânio Gomes da Silva, Ivan de Zefa do Cais, tio do vereador Damião. Do senhor Amaro Trezena da Silva, seu Mauro, conhecido como seu Mauro do Galeto, ocorrido no dia 21. E do senhor Damião Ferreira de Moura Basílio, ocorrido no último dia 19. Né? Que Deus, rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Diante do calendário, a gente, após a sessão, né, todos sabem, né, teremos audiência pública de prestação de contas da saúde. E estávamos também aguardando para receber, no dia de ontem, a lei orçamentária anual e o plano plurianual. Até o momento ainda não chegou a esta casa, né? A gente solicita a assessoria contábil da prefeitura, né, que faça o envio o mais rápido possível para que possamos analisar essas matérias. Porque precisamos realizar algumas audiências públicas para debater as referidas matérias. Ainda no pequeno expediente, com algumas informações, gostaríamos de trazer aos senhores vereadores que recebemos o ofício circular número 1 da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, solicitando a indicação de 2 membros para participar da Conferência Municipal da Mulher. Quem gostaria de se habilitar a participar, será no próximo dia 29 de outubro, próxima sexta-feira, né? Às 8 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Quem se habilita? Antônio Macedo, Fred. Pronto, vou fazer. Tranquilo. Então, vou fazer a indicação dos vereadores Antônio Macedo e Fred. Será na próxima sexta, 8 horas da manhã, aqui neste plenário. Em nome da mesa, né, gostaria de parabenizar os vereadores Damião, Fred e Sebastião, né, por terem sido eleitos naquela pesquisa do Cariri em Ação, divulgada como prêmio de referência deste ano, né, com os vereadores mais atuantes desta casa. Né. Em nome da mesa, gostaria de parabenizar Damião, o primeiro, Fred, o segundo, e Sebastião, o terceiro. Nossos sinceros parabéns. E tantos outros boavistenses que foram escolhidos nas diversas áreas. Gostaria também de comunicar aos senhores vereadores que derem uma lida aí no projeto de lei 19, que o mesmo será colocado em votação na próxima sessão, que da nova redação à Lei 330, que foi alterada pela Lei 624, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Né? Vamos colocar em votação essa matéria, mas peço aos senhores vereadores que deem uma lida para que na próxima sessão seja discutido. Só é solicitar a Everson aí que ele... Até quem quiser agora pode adiantar e pedir a Everson para solicitar a cópia logo. Gostaria de trazer as informações referentes ao encontro que participamos ontem na cidade de Gujão, eu e o vereador Antônio Macedo, encontro de presidentes de câmaras,
onde foi discutido o fortalecimento de uma associação que envolvesse as câmaras municipais e, para o nosso conhecimento, inicialmente tinha-se a intenção de criar a associação no Cariri, a Associação de Vereadores do Cariri, porém, existe atualmente uma seccional Paraíba da UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil. Existe essa associação já, e esta associação ela tem uma seccional na Paraíba. E a intenção é incentivar para que as câmaras municipais se filiem à UVB e, consequentemente, as câmaras filiadas terão acesso a alguns materiais online, palestras, haverá encontros também presenciais. Já tem até data marcada de um encontro da UVB Paraíba para a cidade de Guarabira no próximo mês, dia 25 e 26. Esta casa enviará representantes. Quem desejar participar desse encontro já pode nos informar para a gente montar uma caravana aí para o mês de novembro. Vão vir palestrantes que ministraram para o encontro nacional lá em Brasília. E nessa União dos Vereadores Seccional Paraíba está à frente a vereadora Valesca Magalhães, da cidade de Mari, na Zona da Mata, ali, Zona da Mata. E fizeram presente ontem, basicamente, 21 cidades, do Cariri. Soledade, Juazeirinho, Assunção. Só senti falta daquela região ali de Cabaceiras, não tinha ninguém de Cabaceiras, mas tinha de Monteiro, Sumé, Serra Branca, Zabelê, São José dos Cordeiros, Congo, Amparo. E é importante no sentido de você interagir com outros colegas vereadores, saber das dificuldades oriundas do mandato de vereador, que elas são semelhantes, por mais, principalmente a maioria dos municípios do Cariri, são todos eles municípios pequenos, E um ponto levantado lá é que a filiação seja feita pela Câmara, para que, assim como o Poder Executivo tem a FAMUP, as câmaras de vereadores elas têm uma associação nesse porte, não filiação individual que pode ocorrer. Um vereador que se quiser se filiar, independente da Câmara estar filiado ao UVB, ele pode. Mas é interessante o fortalecimento, que representa o todo, a casa participar. E se for de acordo de todos os senhores vereadores, a gente se filiar, que não é decisão unilateral de nenhum vereador, é uma decisão que deve ser tomada pela maioria, iremos apresentar projeto de resolução ou projeto de lei, o que for mais correto, para que seja pago o valor mensal da associação a essa entidade representativa dos vereadores, E essa associação ela vai disponibilizar formação para os colegas vereadores, capacitação, vai possibilitar cursos online, cursos presenciais,
E uma vez que a instituição ela se credencia como se filiada, ela vai ter várias vantagens, vários descontos nas participações dos eventos, né? E foi levantado pontos, a questão do orçamento impositivo para as câmaras municipais, foram levantados questão do aumento do duodécimo, entrando na parte dos recursos do Fundeb, né? E o prefeito de Gujão, nessa hora, até ele baixou a cabeça. Né? Porque quando fala em aumentar duodécimo, fala em diminuir parte dos recursos de prefeituras, né? Mas são lutas que associações dessas devem acampar, são lutas municipalistas, e na oportunidade fiz uso da palavra e disse quão era importante esta classe estar unida, né? Principalmente carecemos de representatividades, por exemplo, junto a um tribunal de contas. Não existe essa representatividade das câmaras municipais junto ao tribunal de contas, né? Os prefeitos têm a FAMUP, e nós, vereadores, temos quem lá? Né? Ninguém, né? E sabemos que é uma classe muito individualista, a classe de vereador. Não é fácil você unir. Prefeito é fácil porque só tem um em cada cidade, né? E é importante, para quem não tem conhecimento, a União dos Vereadores do Brasil ela tem mais de 40 anos, né? Poucos nós sabíamos disso, né? E a da Paraíba, eu acredito que foi uma das últimas a serem criadas, né? Na época logo no início do município de Boa Vista, existia o vereador Antônio Macedo participou, o vereador Betinho, à época, e essas associações não vingaram, né? E é importante que, deixamos bastante claro, que não devemos colocar pautas políticas, né? Porque vai atrapalhar o andamento da criação de qualquer associação. Que as pautas devem ser no sentido de fortalecimento do legislativo mirim, seja nas representatividades, seja no aprimoramento, na capacitação, para que possamos exercer o mandato com mais qualidade, com mais firmeza, com mais força e formação, né? Acredito que o vereador Antônio Macedo também pode fazer uso da palavra e acrescentar algo nesse sentido, e dizer que foi eleito como superintendente dessa seccional da UVB Paraíba, na região do Cariri, o vereador Francisco Júnior, da cidade de São João do Cariri, que foi um dos articuladores, tanto da primeira reunião que ocorreu de forma remota, como desse segundo encontro ocorrido ontem na cidade de Gujão, né? E tanto um ponto levantado, tanto por ele no uso da tribuna, como também o vereador Antônio Macedo já tinha comentado comigo, que para uma pessoa sozinha ficar responsável por uma região é muito difícil, né? De você agregar, de você somar, né? E aí a gente, até o próprio Francisco solicitou que, em vez de uma pessoa, fossem aí escolhidos de 5 a 6 vereadores da região do Cariri, que pudesse até fazer uma representatividade por divisão geográfica e principalmente com o intuito de fortalecer a união, a representatividade dos vereadores, né? Esse é o objetivo, união, unir, porque sozinho ninguém chega a lugar algum. São essas as nossas informações, e quem assim desejar participar, é uma data para a gente aqui, vai ser mesmo no período da Festa do Bom Jesus, né, 25 e 26 de novembro. Quem assim desejar participar, né, a Câmara estará
enviando representantes. Então, continua aí o pequeno expediente para o uso da palavra pelos senhores vereadores. Vereador Damião. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionário dessa casa, Faustino Filmagem, Carlos, que nos acompanha em todas as sessões, internauta que nos acompanha pelas redes sociais. Queria iniciar, presidente, fazendo requerimento oral, e na próxima sessão irei apresentar, estive conversando com o vereador Fred, nós iremos apresentar em relação a como o município ele é responsável pela iluminação pública, e percebe-se que a forma que o pessoal trabalha, eles estão usando uma escada. E eu queria só fazer esse requerimento oral para que possa comprar, ou seja, um caminhão no toco, ou uma caminhoneta. Esse teatro já está com caminhoneta e coloca um muque com aquela cesta elevatória. Por quê? Porque vai agilizar o trabalho, vai evitar acidentes, tanto de quem transita como dos profissionais, porque eu recebi uma foto de uma pessoa há mais de um mês atrás, que eles estavam fazendo a troca de lâmpada com aquelas andame. Então, com isso, tanto não agiliza o trabalho, como traz risco àqueles profissionais. E já é necessário, tem algumas cidades pequenas que já estão fazendo esse trabalho de compra, e estive conversando com um especialista, ele me passou algumas informações, então acho que na próxima sessão, o Fred se comprometeu que a gente irá fazer esse requerimento e apresentar por escrito. Outra coisa seria que já puxei esse tema aqui há uns dias atrás, em relação à travessa Simão Pereira de Almeida com a Bom Jesus. Aquele chamado Beco da Igreja, né? Que está há muito tempo fechado, prejudica o fluxo de pessoas, de carro. Acho que assim, a prefeitura e o secretário de obras já dá no tempo que a alegação seria porque estava fazendo reforma, mas a reforma do telhado acabou. A única está sendo feita algumas coisas dentro. Eu acho que hoje, enquanto a gente luta e busca por mobilidade, a gente não pode fechar uma rua, né? Então, que o secretário se sensibilize e possa realmente, junto ao prefeito, fazer essa melhoria que muitas pessoas na rua estão cobrando para que se tome uma providência. Outra coisa, eu queria aqui parabenizar Augusto, filho de Garibaldi, que essa semana apresentou seu TCC, Engenharia Civil, e ele teve nota máxima, tirou 10, então a ele meus parabéns. É uma pessoa muito dedicada e se Deus ilumine que ele possa seguir seus rumos no estudo, que Deus possa os abençoar. Só isso, presidente. Com a palavra o vereador Sebastião Porto. Excelentíssimo senhor presidente, José Fernando Leite Aires, colegas vereadores, funcionários da casa, Faustino e seus 2 filhos que prestam serviço aqui a esta casa, e Carlos da Malhadinha. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar às famílias lutadas do nosso município, em especial a família de minha tia Maria Maurício, mas Maria Zé Galdino, que faleceu semana passada. Titia, como eu chamava, ela tinha assumido o título de minha mãe, porque eram 2 irmãs de uma família de um casal, Maurício Pereira e Luísa de Araújo, de 9 filhos. Então eram 2 mulheres só. Minha mãe faleceu aos 96 anos e eu já tinha uma grande estimação à titia, pela consideração, pelo carinho que ela me tratava, e depois eu adotei ela como a minha mãe. Sempre ia na casa dela, especialmente no dia das mães, ela me abraçava, ela mesmo fazia questão de chega para perto, que ela às vezes estava deitadinha lá na cama, eu quero lhe abraçar. E então fica aqui em nome de toda a família Maurício, de toda a família de Antônio Maurício, os sentimentos da família Galdino. Depois eu quero também agradecer as pessoas que lembraram mais uma vez o meu nome, pela 3ª vez consecutiva, mesmo estando numa 3ª colocação, mas eu quero agradecer porque é sinal de que o povo lembrou o meu nome. E parabenizar os demais.
Parabenizar também minha irmã, Luísa Porto, que foi premiada como secretária em primeiro lugar. Luísa, que é igual a todos os secretários, ela vem prestando um grande serviço a esta comunidade na área de saúde. Também não só pelo seu conhecimento, mas pela uma experiência de longos anos. Quero parabenizar ao presidente e ao colega Carlos Antônio Macedo, que estiveram ontem na cidade de Gurjão nos representando esta casa, representando o povo de Boa Vista e trazendo inovações para que nós possamos nos unir e defender cada vez mais esta classe que trabalha e muitas vezes não é reconhecida, mas isso faz parte da política, porque entra na política você ou eu, mas sabendo que muitos reconhecem, mas alguns têm umas distorções, mas a gente perdoa, porque a gente está aqui cumprindo esse mandato, dependendo da vontade do povo. E é este povo que nos classifica de maneira independente. Então, eram estas minhas palavras, e dizer que, se Deus quiser, Fernando, iremos lutar por esta associação, que é a União de Vereadores do Brasil. Muito obrigado. Vereador Fred Almeida. Senhor presidente, caros colegas vereadores, internautas que nos assistem, pessoas que estão aqui na plenária, meu bom dia. Inicialmente, senhor presidente, eu queria reforçar com o apelo feito já pelo colega Damião a respeito daquela travessa, que na oportunidade, quando ele fez sua solicitação oral, o secretário de obras estava presente e deu a justificativa que continuava em reforma ainda o telhado. E essa reforma do telhado ela já se encerra. Dando continuidade aqui, senhor presidente, eu queria parabenizar e agradecer a iniciativa da Secretaria da Educação desta semana retomar as aulas presenciais no Francisca Leite. Momento esse que pude presenciar depois de mais de anos sem esses alunos em sala de aula. A emoção, o prazer de que minha filha passou ao retornar às aulas. De que um momento muito difícil, a ansiedade tomava conta dela. E ela, ora dizia, papai, amanhã é de 8 horas, ora dizia, não sabia se queria ir para a escola devido ao tempo e ao trauma que ali foi passado. Parabéns à educação, boa sorte a todos os professores, não só do Francisca Leite, mas de toda a nossa cidade. Queria aqui também, senhor presidente, que ficasse registrado em ata que a aluna Fernanda Cunha, da Escola Teodósio de Oliveira Ledo, participou junto com a professora Ana Luísa Costa, coordenadora de robótica daquela entidade, da Olimpíada Brasileira de Robótica, trazendo para Boa Vista a medalha de honra ao mérito. Fernanda, ela é filha de Antônio Fernandes e Inácio Ernesto, aqui o qual solicito que esta casa envie àquela entidade ao Teodósio de Oliveira Ledo, quanto também para a aluna, uns votos de aplauso para ambas. Então, só isso, senhor presidente. Vereador Zenaldo. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, a vocês que se encontram aí no plenário, a você internauta que nos acompanham de casa através das redes sociais. Primeiramente aqui quero
expressar minha solidariedade, né, às famílias enlutadas do nosso município, né? E segundo, senhor presidente, quero aqui voltar à tona aquela discussão em off que a gente estava semana passada com relação à questão do abastecimento de água na zona rural, né? Porque o manancial o qual está sendo retirado a água para abastecimento das cisternas particulares do nosso município, né? Está chegando no seu limite de capacidade, né? Para o consumo, tanto para o consumo como para a utilização humana. E aqui, como sempre, que essa Câmara nunca deixou de debater e procurar soluções para esse problema, e eu trago aqui que Vossa Excelência, né, converse com o prefeito a semana se tiver, ou através de ofício, para que a gente possa debater a questão desse abastecimento de água, né? Porque a gente já tem algumas soluções na questão desse abastecimento, como alguns poços artesianos do nosso município, que já está servindo também para os carros-pipas particulares pegar água lá, nada que impeça que a prefeitura faça um convênio nesse sentido. Só é isso, senhor presidente, e muito obrigado pelo espaço. Tema importante, vereador Isenaldo, né? A gente já tinha discutido há poucos dias, né? E temos um direcionamento, né? Se vai dar certo ou não, né? Vamos levar ao seu prefeito para que o mesmo faça um estudo, né? A gente solicita um estudo no sentido da viabilidade econômica, como também uma análise da água, né, para que a mesma seja útil à população, né, principalmente à população da zona rural. E nós sabemos que a questão hídrica hoje ela é o maior problema, o maior problema a ser enfrentado pelo nosso município, né? Estamos aguardando, já solicitamos a reunião com o presidente da CAGEPA em João Pessoa, né? Estamos aguardando o retorno para que esta casa, os 9 vereadores, né, em uma audiência a gente possa debater também pontos relativos às questões hídricas do nosso município, né? E no momento oportuno, todos os senhores vereadores serão comunicados a participar dessa reunião lá na cidade de João Pessoa, né? Vamos levar todas as nossas demandas, né? Seja a questão da água de São Joãozinho, seja da questão da água vindo de Catolé de Boa Vista, Cacimba Nova e adjacências, questão do abastecimento de Santa Rosa, né? Que acredito que se dá para se fazer em cada residência, né, pelas distâncias. Melhorar a questão do Alto Bonito. Esse setor aqui do conjunto também tem parte que, nesse período que a água não está nem chegando, né? Que a força não está tendo muita vazão, a força da água não chega em algumas residências, né? E isso eu pude perceber há umas 3 ou 4 semanas, naqueles 2 dias de racionamento. A minha residência, como é numa área baixa, nunca tinha faltado, mas nesses dias nem água tinha, né? Isso percebe-se que a vazão ela está pequena, né? E acredito que merecemos uma resposta, né? E porque o povo, os moradores da nossa zona rural merecem água potável, água com qualidade, né? E água é essencial para a vida. O vereador Damião, falar novamente. Reforçando, Isenaldo, eu tive essa semana em minha casa, recebi um cidadão do São Joãozinho reclamando da má qualidade da água que estava sendo distribuída. Eu acho que também poderia surgir até uma audiência junto com o prefeito, a representante da zona rural, porque, inclusive, eu sugeriria aqui, quando o governo estadual abriu até a questão do negociação do débito, que eu acho que também seria uma das soluções, e estava dando um desconto e parcelando em várias vezes. Eu acho que o município era para ter aproveitado aquele momento e ter tentado fazer esse acordo e tentado começar a abastecer aqui.
Eu voltei só para a palavra, assim, queria agradecer. Eu acho que gratidão se resume, né? Como o presidente falou, essa semana houve o resultado através do Cariri em Ação, das referências em relação ao Cariri, e onde houve uma avaliação e meu nome foi citado e fui escolhido, né? Então, agradecer a todas aquelas pessoas que votaram e aquelas também que não puderam votar, mas que resumos que trabalho e nossa responsabilidade só aumenta. Então, só agradecer aos companheiros, primeiramente a Deus, né? E as pessoas que confiam e têm confiado no meu trabalho. Só isso. Vereador Carlos Jove. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Alguns dias aqui nós fizemos um apelo, eu, o vereador Marinésio, pela estrada do Caloete. Foi atendida, sabe? Mas não havia necessidade daquele estrupo que houve na estrada. Que aquilo não há necessidade de... Eu acho que é um serviço sem coordenação, não tem quem fale, não tem quem olhe. Do cara você entrar na máquina para cima e retirar o material, porque aquilo é um cascalho difícil. Foi botado na época com muito sacrifício, sabe? Então, eu observei lajeiro sendo descoberto com material de lado. Então, teria que ter uma atenção maior, um serviço melhor, bem mais coordenado, sabe? Pra tentar molhar com água salgada ali, encontrar sua maneira. E não aquele estrupo, porque aquilo é estrupo na estrada. Você passa, vê um monte de material nos aceros, e o material, quem forneceu aquele material, o proprietário que deu para tirar aquele material, ele não quer dar mais para tirar, sabe? Então aquilo é um desperdício. Joga de lado aquele material, depois, quando a chuva vem, leva, vai embora, pronto. Aí vai ficar o quê? Fica difícil de recuperar a estrada daquela. Então eu peço aí, eu não sei quem é o responsável, secretário, quem for, faça um acompanhamento melhor e exija como é que tem que se trabalhar, sabe? Não fazer aquele estrupo, um enlarguecimento de estrada desnecessário e afundando muita lâmina da máquina. Não precisa daquilo ali. Porque com estrada de vaga não dá muito que acabe. Passa hoje, com 2 dias ela volta, certo? Então será isso, senhor presidente, e peça ao... Eu não estou nem a crítica aqui a ninguém, a secretário, a operador, mas tem que ter uma atenção melhor e mostrar como é que tem que ser feito o serviço, certo? Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Antônio Macedo. Senhor presidente, colegas vereadores, meus conterrâneos, na semana passada eu vou fazer esse relato porque alguns eu já contei, mas é uma história longa. Mas depois de 30 anos como oficial de justiça que eu estou fazendo esse ano, eu, graças a Deus, nunca sofri um assalto. Mas na semana passada, infelizmente, eu tive esse desprazer. Eu estava, como vem acontecendo aí com o Severino, a gente vem andando nas cidades, e semana passada nós fomos a Itatuba, lá na Ingá, fomos a o açude Acauã, passamos em Mogeiro, Itabaiana, Salgado de São Félix, Juripiranga, depois Pilar, onde a gente pretendia dormir, infelizmente não tinha pousada nem em Pilar, nem em São Miguel de Itaipu. Fomos à estrada, na frente da rodoviária de Café do Vento, tinha um posto que também se encontrava fechado e a pessoa nos indicou um posto do Guaiamu, que na verdade é Roda Alto Posto, o nome do posto, que fica na entrada do Cajá, na bifurcação. Fomos lá, fomos bem recebidos, realmente um posto bem equipado. Nos instalamos, tomamos bem, trocamos de roupas, fomos para Cajá e quando foi 9h30 retornamos. E quando foi de 11h30 mais ou menos, eu estava ainda acordado, sem conseguir dormir. Meu tio Severino estava dormindo. E aí começou o desmantelo. Começou um estouro lá numa porta e de repente mais outro. Em fração de 7 a 8 minutos, estava na nossa porta. Então a pessoa batendo e perguntando pelo meu carro, o HB20. Que tinha havido um problema no carro, isso era no primeiro andar que a gente estava, e aí eu disse, mas que problema dentro do quarto? Eu disse, não, um problema, você tem que vir aqui, e aí eu disse, mas diga o que é, disse, abra a porta que a gente vai lá. Quando eu abro a porta, tinha 2 assaltantes, já encapuzados, com
uma pessoa do posto já de refém e dizendo que era um assalto, e eu, não é inexperiência, eu não sei o que aconteceu, na hora a gente não pensa em nada, eu tentei fechar a porta, não deixei os caras entrar, imagine só. Eu empurrei a porta até me ferir, e aí eles insistiram, e eu empurrando a porta, não conseguia fechar a fechadura, e aí eles disseram, se você não abrir a porta, vamos dar um tiro. E aí eles deram um murro na fechadura e abriram. E aí começou o desmantelo, aí pediu dinheiro. Eu vou resumir algumas coisas, porque foi 1 hora de sofrimento. E aí eles pediram dinheiro, e eu dei o dinheiro que estava na carteira, depois o que estava na bolsa. Depois eles pegaram a gente, levaram para outro quarto. No outro quarto já tinha o motorista já tinha sido assaltado, estava na cama lá deitado, também sequestrado. Ficamos nesse quarto um pedaço. Depois ele arrancou a aliança, tirou a aliança da gente. Depois pegou a gente e levou para o restaurante, para a lanchonete. Ficamos lá sentados, enquanto era 2 com a gente, enquanto outros 2 estavam trabalhando. Um fazendo rapa, né, em todo o posto. E, num determinado momento, eu estava certo de que eles levariam o meu carro. E aí eu fiquei sentado orando, pedindo a Deus, dizendo: sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder. Às vezes rezava um Pai Nosso, até errava de tão nervoso que estava, agoniado. E num dado momento ele pegou a chave do carro e jogou para mim, me devolveu a chave do carro. Ali já foi um milagre, até porque meu carro não tem nem seguro. E aí depois eu estava com a bolsa ainda no bolso, ele não tinha visto, porque eu dei o dinheiro e fiquei com a bolsa, e ele ficava procurando um policial que era para matar, porque provavelmente viu os decalques do meu carro de oficial, né? E ele ficou achando que era policial. A gente podia ter uma arma. E aí, por sorte, quando eles chamaram a gente para outro local, para a gente ir numa fila, aí eu peguei a bolsa e joguei lá numa prateleira atrás de uns biscoitos. E fomos para dentro do mato, lá atrás do posto, que a gente achou que eles iam até matar a gente. E quando chegou lá, já tinha 4 de refém, já com outra pessoa, já com outro assaltante. E aí passamos mais uns 20 minutos, 20 a 40 minutos lá, porque aí eles ficaram fazendo a operação final. Depois eles queriam ir embora em 4 motos que tinha lá, depois desistir da moto. Eu já achei que ia pedir a chave do carro. Até que um deles disse que ligou para um deles e disse que tratou como irmão. Irmão, já terminamos o trabalho, vem aqui pegar a gente. E aí depois eles pediram para que a gente ficasse debaixo lá de um almoxarifado lá cheio de troço velho, durante 30 minutos, senão mataria a gente se a gente aparecesse, se a gente saísse. E aí a gente ficou lá, depois ele disse que deixaria o celular da gente, tirou os chips, jogou, mas quando a gente terminou o assalto, a gente voltou para os quartos, estava tudo aberto, as bolsas jogadas, os troços, enfim. Eu sei que de mim levaram 3 celulares, levaram 3 relógios, levaram uma bolsa, carregador, R$ 480, aliança. De Severino só o celular e a aliança. E dos demais eu não sei. Ao todo eram 8 pessoas e 4 assaltantes. Então eu quero relatar para os colegas, porque é uma história longa, teve muito mais coisas envolvidas, e quero agradecer a Deus pelo livramento. Poderia ter levado qualquer coisa, mas graças a Deus a nossa vida está preservada. Isso é o que é mais importante. E de toda essa história eu tiro uma lição de que eu poderia hoje não estar aqui por ter reagido de forma inconsciente quando eu empurrei a porta para eles não entrarem. E era 2, né? 2 com 2 armas lá, e eles poderiam ter atirado em mim. E graças a Deus isso não aconteceu. E estou aqui para contar a história. Quando eles chegaram no posto também, eles foram logo no escritório e retiraram o HD das filmagens, porque tinha câmera em todo local. Então não era qualquer ladrão, o pessoal já era experiente, uma quadrilha já. Não levaram o carro, possivelmente pensando em rastreador, porque eles perguntavam a todo momento se o celular da gente tinha rastreador.
Então, aconteceu tudo isso. Depois a gente veio embora porque vinha uma polícia de Itabaiana, e aí eu certamente ficaria até de madrugada prestando depoimento. E depois eu vim entender por que Itabaiana, porque o posto era tão próximo, em cima do Cajá, que é na bifurcação. E aí, eu olhando no mapa aqui, é porque de fato ali já pertence a Sobrado. Tem quem diga, mas já pertence a Sobrado. E a companhia competente é a de Itabaiana. Isso era o primeiro assunto e, infelizmente, aconteceu, e eu espero que não aconteça com os colegas, né? Ficou marcado. Realmente foi traumático, porque a visão que a gente fica, eu fiquei imaginando e contando a Severino, tu imagina isso com uma criança, com uma pessoa idosa na sua casa, fica um trauma pro resto da vida, porque você vai dormir e toda visão que você tem é aquela imagem do cara com a arma na sua cara, entrando no quarto, batendo, a impotência que você fica na hora, completamente dominado, sem ter alternativa nenhuma. Ou seja, você morre ali de graça, sem poder nem reagir, nem sabe nem o que fazer. Mas, como disse, graças a Deus, estamos aqui para contar a história. E com relação ao encontro que nós tivemos ontem, eu e Fernando tivemos lá em Gurjão. Não foi propriamente, não foi um encontro de vereadores, porque, como o Fernando já falou, foi um encontro de presidente de câmaras, e Fernando tinha me dito, já fazia dias, que qualquer dia poderia me chamar, porque, na verdade, não podia ir todo mundo. Fernando não chamou de mais vereador, não sei se ele falou, mas era apenas, podia convidar mais uma pessoa, porque, como tinha muitas câmaras, não queria haver muito aglomeração, e o objetivo da reunião, na verdade, foi a UVB, que ela já existe, como de fato, há muito tempo no Brasil. Eu já fui em encontro em Brasília na época de Betinho, deixa eu ver, 2004, eu acredito que foi 2000, em 2000 mais ou menos, não, 98, 2008, Betinho foi eleito em 2005, né? Então, em 2002 ou 2003, eu acho que eu fui em encontro em Brasília, mas aí não tinha representatividade nos estados, era eleito uma direção nacional e havia as representações nos estados. Com o passar do tempo, foi criada a UVB regional de cada estado. Então, eu não estava sabendo, inclusive, que tem uma UVB, que a presidente é a presidente de Sapé, inclusive de Maria, aliás, muito bem qualificada, uma pessoa muito bacana e sabe se relacionar com todo mundo muito bem, sabe falar, se conduzir, e ela entrou em contato com Francisco no Cariri, ele regimentou toda essa área do Cariri para fazermos a filiação do Cariri, no caso dessas câmaras do Cariri, ao UVB. Eu achei um projeto, uma proposta interessante. Fernando não falou, mas o valor, né? O valor é R$ 750 que a Câmara vai pagar pelos vereadores. Se porventura a Câmara não quisesse fazer, o vereador poderia fazer essa inscrição, me parece que é R$ 75, não é isso? Parece que é R$ 75 o valor individual para o vereador, caso ele quisesse se filiar, mas a Câmara fazendo isso através de um projeto de resolução, isso terá resolvido e a Câmara, os vereadores serão parceiros nessa UVB. Como se disse, a UVB é um órgão idêntico à FAMUP, representará os vereadores em todas as questões comuns, como defesa no tribunal, orientação jurídica, contábil, em algumas situações, cursos, né, de qualificação, palestras com pessoas, pode ser auditor, como a gente teve uma entidade no Cariri, que à época a gente fazia esse tipo de trabalho. E também já tem agendado esse encontro em Guarabira, no dia 25 e 26, infelizmente no dia da festa do Bom Jesus, na quinta e sexta-feira, mas se os colegas, alguém quiser participar, como o Fernando já se disponibilizou,
seria interessante que fosse uma caravana, 2, 3 ou quem mais quiser, participar dessas palestras e começar a interagir com os vereadores da Paraíba. Eu não tive a oportunidade de falar, porque falei em off com ela e depois com Francisco, e eu disse que era interessante que depois essa entidade do Cariri, ela pode continuar se reunindo, tendo um representante da UVB participando. Porque aí eu digo a vocês, que tipo de assunto a gente poderia traçar numa UVB, por exemplo? O asfalto, por exemplo, de Gurjão à Soledade, é um asfalto que não só beneficia Gurjão e Soledade, é um asfalto que beneficia todos nós que vamos, ou quem vai passar da região sul para a região norte, vai evitar uma quantidade significativa de quilômetros. Então, esse tipo de obra é uma obra, por exemplo, que a UVB pode entrar em consonância com a FAMUP e encampar uma luta dessa natureza. Foi prometido pelo governador? Foi. Está no plano de trabalho? Não. Ou seja, nem ele anunciou e nem sabe se vai fazer, né? Mas se você entra com a entidade de peso, com as cidades do Cariri, reforçando esse pedido, obviamente que isso poderá ser apreciado de forma diferente. Eu só estou citando um exemplo, como existem milhares de outros, está entendendo? Existe o problema do açude do Congo, existem problemas regionais, problemas locais das cidades, que cada qual à sua maneira, a entidade ela pode dar um suporte para ajudar os vereadores. Então é muito importante que a gente se filie e, como se diz, quando a Câmara se filiar, não é... Fernando hoje está na presidência, depois isso é passageiro e depois se passa para outro, mas a UVB ela vai permanecer, diferente de uma entidade como foi criada no Cariri, que não prosperou, está me entendendo? Passamos um tempo e depois se acabou. A UVB não, ela vai, como sempre esteve, presente no Brasil inteiro. E é isso, eu acho que tem muito a ganhar, além da intercâmbio de conhecimento que a gente vai para a cidade do Cariri, a gente pode conhecer os vereadores, está entendendo? Aí você diz, eu vou para... Hoje eu tenho um amigo, por exemplo, em Cochichola, Alexandre, que é vereador lá, eu o conheci num desses encontros. E quando eu vou lá, sempre a gente conversa e fala dessa entidade, para você ver a importância. Toda cidade que a gente for, a gente vai ser conhecido. Aquele é Zeninho lá de Boa Vista, aquele é Fernando, a gente fica conhecido. E isso é importante, porque a gente não fica perdido em lugar nenhum. Além do conhecimento técnico e jurídico, quando a gente conversa com os contadores, como tinha ontem, vários contadores, tinha o procurador, que trabalhou com um amigo meu, Vital Bezerra Lopes, que é do Sertão, ele é procurador de várias câmaras, e a gente vinha discutindo vários assuntos inerentes às câmaras e às prefeituras. Falei demais, mas era isso que eu tinha a dizer no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Fred. Só para concluir, Fernando, também, diga-se de passagem, o encontro foi rápido, assim, rápido, cada um falando um pouco. Fernando, todos os presidentes de Câmara, ou o representante tinha somente 3 minutos para falar, Fernando usou da palavra, fomos bem representados e era isso. Obrigado. Vereador Fred Almeida. Só, senhor presidente, queria solicitar a esta casa que no dia 20 de fevereiro eu fiz um requerimento aqui, onde a gente solicitava uma audiência pública com a instituição Bradesco para esclarecer a população sobre o má serviço prestado em nossa cidade. E eu queria, já que a pandemia já deu uma flexibilização aí, que esta casa encaminhasse à entidade esse ofício solicitando que eles viessem até aqui. O ofício já foi encaminhado lá e a gente só estava aguardando realmente o avanço da vacinação, até porque não era uma coisa muito urgente, né?
E acredito que nessa reta final de ano será possível a gente realizar aí várias audiências públicas, né? Acredito que esta semana estarei entrando em contato pessoalmente com a gerente, que ela, no momento que eu fui deixar o ofício lá, ela me deu o contato para estreitar mais uma comunicação mais rápida e ela disse que estava à inteira disposição de vir a esta casa trazer esclarecimentos, né? Eu acredito que o intuito é ela esclarecer e trazer soluções, porque ultimamente as coisas só estão piorando, né? Porque lá em Cibele, no mercadinho, parece que deixou de atender Bradesco, né? E aí a gente vê as dificuldades aumentando ainda mais para os funcionários municipais e demais aposentados. E a economia, né? Deixa de circular o dinheiro na cidade. Mas vamos agendar assim o mais breve possível. Não havendo mais nada a tratar, informando aos senhores vereadores, sim, vamos deixar aqui já agendado para o próximo dia 5 de novembro, a audiência pública conjunta entre as câmaras municipais de Boa Vista e São João do Cariri, lá na comunidade São Joãozinho, dia 5, coloque aí na agenda de vocês, 5 de novembro, às 19 horas, lá na comunidade São Joãozinho, no ginásio de esportes, né, um local amplo, numa sexta-feira, 5 de novembro. De sexta que vem a 8, a audiência pública conjunta entre as câmaras para debater a questão do abastecimento de água nas comunidades São Joãozinho e adjacência, chegando até Malhar de Roça. Certo? Mas gostaríamos apenas de agradecer a Deus por mais uma sessão, a todos os internautas que nos acompanharam, agradecer a presença de todos os senhores vereadores e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Vamos à oração do Pai Nosso, e lembrando que logo em seguida teremos a audiência pública de prestação de contas da saúde. Já contamos com a presença da secretária senhora Luísa Porto, do assessor Isaac, do ouvidor Kermes. Vamos à oração em agradecimento a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um excelente final de semana para todos.